Olá, você que acompanha aqui ao vivo e também nas plataformas digitais, ouve, assiste nessas plataformas. Essa é a estreia do CBN Tecnologia Segura, que tem inclusive uma identidade visual maravilhosa, eu adorei. Se você estiver só ouvindo, vale a pena ver também essa identidade visual, se bem que ela já vai estar na cara de qualquer episódio que você for acompanhar. Esse é um novo videocast de cibersegurança da CBN e eu, Rodrigo Bocardi, vou estar aqui toda semana trazendo convidados de diversos setores da economia para falar como uma internet mais segura pode, inclusive, contribuir para a economia brasileira. Nosso episódio de estreia, uma edição especial com plateia aqui em São Paulo, neste momento, e vamos receber 3 convidados de peso. Estão aqui comigo e, por favor, Adriana Saluceste, diretora de tecnologia e DPO, Demétrio Carrion, que é sócio-líder de Cybersecurity da Ernst Young, e o Adriano Volpini, diretor setorial de Comitê de Segurança Cibernética e do Comitê de Prevenção a Fraudes da FEBRABAN. Muito obrigado, sejam todos bem-vindos. Quero começar, e é a mesma pergunta para todo mundo, é mais difícil para o primeiro, depois os outros já vão pensando na resposta. Mas ela também é tão genérica que vai acabar se tornando difícil para qualquer um, eu acho. Eu não sei se vocês vão ter essa resposta. Qual é o nível de segurança da internet hoje no Brasil? Começando com você, Adriana, que está olhando para mim. Bom, não é novidade para ninguém, né, que o Brasil hoje, infelizmente, ele está no ranking dos países que mais sofrem com ataques cibernéticos, né? Então, a gente tem ainda um caminho a seguir e esse caminho, eu acho, passa para além até, né, dessa nossa discussão que a gente fala aqui muito sobre tecnologia e se associa muito à questão da cibersegurança à tecnologia. Eu acho que a gente tem bastante que evoluir como processos, com pessoas e com a tecnologia. Então, acho que não há dúvidas que, infelizmente, a gente ainda tem um caminho ali para percorrer. O nível de segurança qual é? De 0 a 10? Um 5, né? Tem que acreditar também um pouco no país. Estamos na metade. Estamos na metade. Contigo agora. Boa noite a todos. Obrigado aqui, por estar nesse palco com você, Volpini também. Pergunta é difícil, né? A gente quando vai dar a nota, nessa mapa de dura, assim, você pensar, a gente está sério, tá, né? Sério, preocupado. O Brasil, como ele colocou, é alvo de muitos ataques, um dos países que mais sofre ataque. E também é um país que origina muito dos ataques. Então, tem a questão do brasileiro ser criativo, né? E se a criatividade, a gente vai falar da parte boa depois, mas tem essa parte ruim, né, de originar e também sofrer com os ataques cibernéticos. Você acredita também que estamos aí no nível 5 de segurança, de 0 a 10? Eu acredito que 5, indo com a Adriana, né? Tendo fé. A sua opinião, Adriano? Bom, primeiro, boa noite. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Acho que essa é uma iniciativa ótima. A discussão de cibersegurança, segurança em geral no Brasil, ela ainda está iniciando, está começando, estamos gatinhando nesse assunto. E a maturidade de todos depende muito da informação. Então, essa é uma iniciativa muito louvável para aumentar essa maturidade, a consciência das pessoas, empresas em geral. Indo no ponto da sua pergunta, ela é ótima, mas eu vou dizer para você que talvez eu seja um pouco mais otimista aqui. Eu vou dividir em 2 blocos, tá? Quando eu olho para a questão de tecnologia, acho que a tecnologia da internet brasileira ela é muito boa. Ela é tão segura quanto qualquer outro país. O problema da internet é como nós interagimos com a internet, né? O principal risco, e os riscos que nascem da internet, é da nossa capacidade ou não de nos tornarmos seguros navegando nesse ambiente. Então, eu diria que, em termos de tecnologia, nota 8. Em termos da nossa capacidade de conviver e operar num ambiente que é novo, complexo e até mais hostil do que o que a gente está acostumado a operar, eu daria também uma nota 5. Temos muito que melhorar, então, na questão da segurança no Brasil. Tem até uma pesquisa que foi feita pelo MIT, divulgada em janeiro deste ano, mostrou o Brasil como um dos 5 países mais lentos na evolução da cibersegurança do G20. O que está acontecendo que a gente está demorando tanto para evoluir na segurança? Aumentar essa nota que vocês deram aí para a gente. Vou comentar aqui. Eu gostei do que o Volpini comentou. Se a gente fizesse uma comparação, né, da internet com estradas, a gente tem boas estradas, né, mas a gente tem que pilotar com seriedade, com qualidade, ter boa marcações, radares e por aí vai, tem muito a ser feito.
O que demora para o Brasil são os investimentos, são necessários, são muitos investimentos, e tem também a questão de conscientização, né? O Brasil, se a gente falar do G20, você tem muitos países que estão envolvidos em guerras geopolíticas, vamos colocar assim, que acaba requerendo mais investimentos. Então, o crime cibernético ele é muito forte quando a gente fala dos Estados Unidos, quando a gente fala de Canadá, quando a gente fala dessas outras economias. Então, o Brasil acho que fica também um pouquinho atrás, porque os nossos investimentos na guerra cibernética é infinitamente inferior, até pela característica geopolítica do Brasil. Existem outros motivos, mas eu ressaltaria esse ponto como um dos principais. Diga, Adriana. Eu acho que a questão da diversidade que a gente encontra aqui no Brasil também é um ponto bem relevante, né? A gente tem aqui nas grandes metrópoles uma questão de conectividade muito propícia, a gente tem ferramentas muito propícias, mas não é a mesma conectividade que a gente encontra, às vezes, em algumas comunidades, em áreas rurais. Então, quando a gente pensa em segurança, a gente tem que pensar em protocolos de segurança altamente adaptável, né? Eu não posso pensar num protocolo único. E a gente pensa a quantidade de brasileiros que hoje a gente tem conectado, né? E aí, se a gente falar na diversidade do ponto de tecnologia, a gente olha esse fator que eu coloquei agora, mas a gente ainda tem uma diversidade na questão de conscientização. Nós não estamos na mesma evolução digitalmente, né, igual em toda a população. A gente tem ali, hoje somos em 5 gerações convivendo ao mesmo tempo. Então, isso para o mundo já traz uma diversidade muito grande. Quando a gente olha no Brasil, essas 5 gerações ainda tem uma diversidade regional e de classe social e alguns outros quesitos que é maior ainda. Então, assim, a gente sempre vai precisar de um esforço maior, né? Quer seja na conscientização, quer seja nessa tecnologia para ela ser adaptável. Eu não posso trabalhar com um padrão porque eu não tenho um padrão. Então, eu acho que tudo isso também soma ali, né, traz essa questão dessa deficiência ali que o Brasil está, ou de ser mais lento para se adaptar, porque ele tem alguns desafios a mais, né? E é óbvio, falta mais investimento, falta algumas coisas que a gente também não pode deixar passar. Pegando essa sua colocação, e o Volpini pode dizer melhor, porque banco a gente tem no Brasil inteiro, e as pessoas no setor bancário também estão presentes ali. Vocês também percebem essa dificuldade de adaptação regional pelo Brasil, para que a gente possa ter uma conscientização única e também uma produção de segurança bancária que seja também linear e atenda a todos? Como é que... Não, sem dúvida. Acho que os pontos colocados aqui de... por que a nossa maturidade ainda está bem aquém do que nós vimos em outros países, tem uma relação muito estreita com o investimento, e eu concordo muito com isso, porque para proteger tecnologia, nós precisamos de tecnologia, né? E o nosso acesso à tecnologia ainda é mais caro, muito mais caro do que quando você compara com outros países no mundo, e isso se torna um entrave importante para a gente conseguir evoluir a infraestrutura geral e prover vou dar uma ideia aqui de número, para você ter uma ideia da dimensão de quanto que isso é relevante. Pegando um apanhado dos bancos que estão na Febraban, esse ano aqui nós estamos estimando investir pouco mais de 45 bilhões de reais em tecnologia. Desses 45 bilhões, mais ou menos 10%, pouco mais de 4 bilhões de reais, são investimentos exclusivos em tecnologia de segurança. Então, prover serviços tecnológicos, e o mundo caminhou muito rapidamente para ofertar, e o Brasil em si, muito rapidamente, para ofertar serviços com base em acessos na internet, pelo aplicativo, por um celular, etc., ele requer o investimento em segurança. Da mesma forma que você pensa que qualquer pessoa em casa, né? A gente vai lá, contrata um plano de internet, mas se você perguntar para qualquer pessoa que cuidado que ela teve no firewall da casa dela, se ela instalou um antivírus, se ela configurou a senha que veio lá para proteger aquele equipamento, a probabilidade aqui, se fizer uma enquete aqui para a plateia, você vai ver que a maioria aqui fala assim, puxa, eu nem sabia que eu tinha que ter essa senha. Essa consciência não está presente para nós. Então, isso passa desde a visão do conhecimento básico das pessoas e, por outro lado, em ter tecnologia suficiente para você proteger, porque do outro lado tem alguém, muito provavelmente fora das nossas fronteiras, porque os crimes cibernéticos não são nacionais, que tem acesso a uma tecnologia e conhecimento e que vão atacar nossa população, as pessoas em geral. E há uma relação direta entre a capacidade das pessoas acessarem ou terem um celular devidamente atualizado, um celular com capacidade para se proteger, com os riscos e os ataques que acontecem normalmente.
Demetrio, você percebe uma disposição por parte das empresas nesse investimento, assim? Porque, assim, tem a parte boa que é você trafegar cada vez mais dados, você conseguir agilidade, tudo de positivo. E aí vem esse custo todo aí de proteção também, que, como vocês estão dizendo, não é simples, nem fácil, nem barato. Há uma disposição, de modo geral, das empresas em investir. É claro que depois que vem esse número da Febraban, a gente fica até assim, como você está fazendo essa pergunta? Mas a gente não sabe que o mundo não é o mundo da Febraban, né? Verdade. Existe sim, a gente ainda está aquém. Quando a gente vê várias pesquisas, inclusive da Ernst Young, falando sobre investimentos, eles ainda são insuficientes. Mas inclusive hoje é um dia que eu posso dizer assim, nossa, esse dia chegou, que é um dia que a gente está falando de um podcast de segurança da informação. Há 20 anos isso era inimaginável, né? Então, esse dia chegou, marcar lá na agenda. Então, o fato da gente estar conversando sobre esse tema aqui com uma plateia, falando não só da segurança para empresas do país e também para o dia a dia das pessoas, demonstra sim que há um interesse, há uma vontade, é insuficiente. Quando alguns devem conhecer esse número, se o crime cibernético fosse uma economia, seria a terceira maior economia do mundo, né? Então, você fala de 10 trilhões de dólares por ano relacionados a roubos cibernéticos. E quando a gente vê os investimentos que são feitos, eles ficam muito aquém do que está sendo de perda. Mas, assim, à vontade. Eu vejo principalmente, acho que os colegas aqui vão acabar abordando e também vão concordar, para o Brasil um aspecto especial foi a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela deu uma mudança de mentalidade, né? Começamos a discutir isso na televisão, começamos a falar isso no nível político, social, e quando a gente fala assim, você vai dar o seu CPF, as pessoas já perguntam, ou pelo menos vai lá, a minha mãe vai me perguntar, filho, qual o problema de fazer isso? Isso demonstra que o cliente, o consumidor, começa a ficar atento. E as empresas hoje discutem, sim, segurança da informação, claro, há disparidade, né? Mesmo dentro do segmento, tem empresa que está num percentil mais alto, outro num percentil mais baixo, mas há discussões de segurança que já são feitas de forma disciplinar e constante nos comitês, que seria o mais alto nível. Que geralmente você fala, não vamos falar sobre isso, não. Vamos falar de vendas, vamos falar sobre pessoas e segurança entrou na pauta. Não dá para fazer mais negócios sem considerar a segurança da informação. Ele inviabiliza. O que levou a isso, Adriana, pode dizer? Você tem uma percepção disso ou o próprio Demetrio? O que levou a essa conscientização aí do lado dele? Foram fraudes recentes que vimos, são ameaças, o próprio crime cibernético que leva a essa preocupação? Eu concordo com o Demetrio. Eu acho que assim, a LGPD foi um divisor de águas, né? A conscientização que hoje a gente vê, principalmente com a população, é notória, né? A evolução que teve nisso. Mas, como a gente mesmo comentou, se você falasse de segurança da informação, de cibersegurança 20 anos atrás, as empresas enxergavam isso como um custo, não como um investimento, como alguma coisa desnecessária. À medida que os crimes cibernéticos foram aumentando e foi se percebendo que a perca que se tinha era muito maior do que a gente investia, acho que a gente parou e falou, olha, vamos olhar isso com mais calma, né? Porque não é só a perda monetária, que, óbvio, a gente sabe que é grande, já escutamos os números aqui, mas é a perda de confiança, é você perder o seu cliente, é você, muitas vezes, estar fora do mercado porque você vazou os dados do seu cliente ou você não trouxe segurança nos seus processos. Então, acho que esse conjunto fez com que as empresas e a própria população foi criando essa consciência e entendendo que isso é, sim, um investimento e que isso traz um retorno financeiro também, porque a perda também não é um retorno, né? Eu vou pegar um lado aqui que a Adriana falou, que é uma preocupação que eu tenho, que a LGPD foi um grande divisor de águas e eu fico feliz, os profissionais de segurança ficam felizes, foi uma mudança para a sociedade muito boa, mas pode haver um efeito negativo pelo fato de não ter havido multas que tenham sido substanciosas. Então, algumas pessoas, algumas empresas podem pensar, foi feita a lei, a gente investiu, mas nada aconteceu, né? Então, pode decair um pouquinho. Eu percebi um pouco de decaimento após, né, a agência chegar, mas acho que é uma questão de tempo. Não só a multa que deve gerir, né, só a questão pecuniária deve gerir as intenções das empresas. Por isso que é importante também manter o consumidor, tem uma importância muito grande. O consumidor, o eleitor, né, o nosso papel na população,
que é muito variado, né, da população é muito variado, mas para manter esse nível de atenção muito alto. O fato da lei, ela tem, em sua essência, a importância dela, da proteção, né, dos direitos das pessoas, mas o crime cibernético continua muito forte. E só colocando um dado interessante, que eu estava comentando, que não dá para fazer negócios hoje sem pensar em tecnologia, e tecnologia sem segurança não tem como funcionar. Caso muito recente, né, de um cassino que sofreu um ataque cibernético, simplesmente as pessoas não conseguiam fazer o seu check-in. Então você fala, mas por que o check-in tem a ver tanto tecnologia? Totalmente. Você não está falando de check-in de 2, 3 quartos, você está falando de milhares de quartos. Então, a gente sempre fala de banco, né? Banco é muito fácil. Não dá para falar, internet banking sem segurança. Ok, entendi. Mas isso serve também, por exemplo, no setor de hotelaria. Eu só fazer um complemento aqui. Acho Claro. que eu estava refletindo aqui quando os amigos estavam falando, eu concordo com a LGPD, mas talvez uma outra coisa que possa explicar bastante essa mudança é que era um crime. O crime cibernético era algo que o pessoal atrelava a algo distante da nossa realidade, né? E cada vez mais nós estamos vendo empresas próximas no mercado brasileiro. Aconteceu muito rapidamente no mercado internacional, mas chegou no Brasil e quando chegou, pegou a maioria das empresas despreparadas, tanto para se proteger quanto para lidar com o problema. E a hora que pararam para avaliar o impacto, que vai desde as questões de multa, regulatória, etc., mas parar a operação da empresa por uma semana, 10 dias, traz um impacto gigantesco, né? Então, acho que essa proximidade com o risco, e as pessoas passarem a ver isso mais perto, começou a trazer uma consciência de que, poxa, eu preciso parar para pensar nisso, porque, caso contrário, o impacto vai ser grande e eu não vou estar preparado. Óbvio, tem ainda uma distância grande, as maturidades são diferentes, né? Mas a realidade vai mudando, né? Eu acho que se a gente conseguir, né, com quem está ouvindo aqui a gente, por essa conversa de vocês, que cada uma dessa pessoa, independentemente da área, ou mesmo pessoa física, ela pessoalmente passe a ter a preocupação que vocês colocaram aqui, né, a gente vai ter uma contribuição maior. Sem entrar no capítulo também, que é um outro que é de conscientização, do ponto de vista de estar em alerta também, de você ser a sua própria segurança da internet, né, o seu comportamento, o raciocínio humano, ele atuar como segurança da internet. A gente pode até retomar isso depois, mas eu quero fazer uma provocação aqui, porque eu sempre venho... Eu fico pensando em quem está ouvindo a gente ou quem está assistindo e que talvez faça essa pergunta, e eu faço isso pessoalmente também sempre assim. Eu sei que você falou desses números todos, você pode até repetir esses bilhões investidos, essa história toda, mas a sensação que eu tenho dos bancos, e é uma provocação, é que o banco ele vai lá e ele transfere a responsabilidade da segurança para o cliente muitas vezes, em vez dele assumir inteiramente ela. É uma boa provocação. Eu obviamente não concordo. E explico por quê, né? Quando a gente pensa na segurança, por que o banco gasta tanto dinheiro, né, para fazer segurança? Seria muito mais cômodo pegar os 4,5 bilhões aqui e investir em outra coisa e talvez gerar mais receita, né? Mas quando o banco decide colocar um produto qualquer à disposição do cliente, desde a concepção desse produto até o desenvolvimento dele, ele tem que passar por uma concepção de segurança desde esse princípio, né? Por exemplo, quando nós estamos desenvolvendo um aplicativo, que provavelmente você tem no seu celular, ele é testado arduamente para garantir que ninguém vai explorar uma vulnerabilidade, uma brecha qualquer, para que, eventualmente, gere um prejuízo a você ou até mesmo ao banco. Então, o banco desenvolve soluções seguras, investe em processos robustos e talvez um dos mais desenvolvidos no mundo, é utilizado no Brasil. Por exemplo, a biometria facial para aprovar uma transação. Nós somos hoje exemplo para a maioria dos países no mundo da forma com que a gente autentica alguém para se relacionar com o banco. Tem alguns exemplos, por exemplo, quando você vai numa agência, você usa a sua digital, a palma da sua mão e nos seus aplicativos a face. Ainda assim, o banco também tem camadas para monitorar, identificar e tentar perceber se alguma transação foge do padrão daquela que você usualmente faz, para que ele possa confirmar com você essa transação. E, por último, nós sabemos que os problemas não estão vinculados à fraude mais no sistema brasileiro. E isso deriva diretamente desses investimentos que os bancos fizeram, né? Hoje, quase 80% de todos os problemas que acontecem no sistema financeiro em geral, eles têm uma relação direta com a engenharia social, que nada mais é do que alguém que percebe que, um golpista, um bandido, percebe que para passar por toda essa segurança é tão complexo
que é muito mais fácil ele entrar em contato com você e orientar você a fazer uma transação por ele. E, infelizmente, é isso que acaba acontecendo. Isso é motivado por 2 blocos, né? O primeiro deles, obviamente, é a falta de informação, e o segundo dele é aquela estratégia que as pessoas normalmente têm, que ela quer ter uma vantagem, né? Se alguém oferece uma vantagem para você, ele vai tentar levar. Então, por último, os bancos pensaram o seguinte: ok, então eu preciso prover informação para a população. E é onde os bancos, em geral, têm investido, provavelmente vocês todos devem estar vendo na TV, ininterruptamente, os bancos indo para falar de segurança, para orientar os clientes. Quando eu coloco todo esse investimento e tudo isso que é feito, por isso que eu não consigo concordar com você, talvez por ter informação mais de dentro do sistema, mas muito pelo contrário, os bancos têm, esses investimentos estão atrelados à proteção das pessoas, né? Um ecossistema financeiro seguro e uma internet segura é fundamental para os bancos, porque a população não quer mais ir numa agência, a população quer se relacionar por um meio digital. Eu vou além, então, mas ainda com o meu mesmo sentimento, e que talvez eu não tenha colocado da melhor maneira para você, é um sentimento ali, mas que na verdade é o seguinte: não é que o que eu quero dizer, assim, não é que o banco transfere a responsabilidade. Talvez a Adriana possa me ajudar nisso. A sensação que a gente tem como um consumidor, um cliente bancário ou um usuário de um serviço de internet digital, é que ele é muito complicado ainda para você que está usando. Eu quero dizer, não é que eu diga assim, quero transferir uma responsabilidade, é que eu tenho que fazer tanta operação, é claro que tem muitas operações simples, mas tem outras que eu tenho que fazer tanta operação para poder ter aquela segurança, que eu falo, isso a responsabilidade não é minha. Sumiu um dinheiro na minha conta, a responsabilidade não é minha, a responsabilidade é do banco. Eu não pode transferir para mim isso, eu tenho que ir lá registrar ou fazer não sei o que, essa coisa toda. E nas mais diversas outras operações. Isso é para sempre, é um processo de modernização, dessa forma mesmo que a gente consegue a segurança na internet, muitas vezes exigindo que o usuário ele tenha um trabalho maior, como por exemplo nas senhas, você tem que criar um cofre, do cofre você tem que lembrar do cofre, você percebe? É isso que eu queria ouvir de vocês, o que você me diz sobre isso? Você tem essa percepção? Estou falando do ponto de vista de usuário, você tem uma sensação de que você tem muito trabalho para você ter a segurança na internet. É como se fosse na sua casa, bota a câmera, bota grade, você vai criando um monte de coisa, blinda o carro, você faz tudo para você ter a sua segurança. E na internet é a mesma percepção, a gente precisa de todos esses elementos para ter uma segurança? Alguns dos elementos eu acho que são inevitáveis, né? Quando a gente fala principalmente de senhas, né? Que é uma coisa que teoricamente é simples. Se você usar uma senha com poucos caracteres, senha só numérica, ou que seja só uma string ali, só letras, para um fraudador quebrar essa senha, e os meus amigos podem aqui até me reforçar, às vezes são segundos, né? Quando você aumenta isso para 8 caracteres, coloca um caractere especial, coloca número, vai anos para conseguir quebrar isso. Então, algumas coisas, sim, são inevitáveis, mas eu não acho que a gente tem que sofrer para ter a privacidade, para ter a segurança. Por isso que a gente fala bastante, né, do privacy by design. Então, a gente ter a privacidade no design do seu produto, a gente ter a segurança como default no seu produto e pensar ali na melhor forma. Como que eu consigo acoplar todas essas questões de segurança e ainda assim trazer uma experiência boa, né? Então, não acredito que seja para a gente sofrer. Eu acho que tem várias coisas que a gente consegue incorporar ali de uma forma que não fique tão custosa para o usuário, que seja transparente para a empresa e para o seu sistema. Mas, infelizmente, algumas questões a gente não consegue mudar muito, como essa questão da senha, mas sim, tem formas de melhorar a experiência do usuário. E aí, eu acho que muitas empresas têm pensado nisso, empresas que trabalham fortemente com segurança e com proteção de dados e que trata isso na concepção do seu produto, hoje já pensa nisso, em privacy by design e segurança como default. A gente vai ter mais facilidade para poder mais usar facilidade, com segurança. Com certeza, é essa a ideia. Demétrio, eu queria entrar na questão, que tem a ver com isso também, mas na questão da inteligência artificial, no caso de vocês, que lidam... Eu acho que a inteligência vale para todos, na verdade. A inteligência artificial chega com muita facilidade, né? Ela facilita a vida, ela ajuda muito, mas ela também vem carregando um monte de fragilidade, ou pelo menos de dificuldade para que você consiga ter uma plena segurança nessa internet. Como é que vocês estão lidando com esse cenário? O cenário... A inteligência artificial ela já existe há muitos anos, nos anos 50. Mas com o advento do chat GPT, parece que virou uma chavinha, né? Estava conversando um pouco antes, mas virou uma chavinha e falou assim, nossa, o que era o mundo de ontem e o mundo de hoje, né? E todo mundo começou a utilizar e começou a discutir, e realmente é impressionante, né? Com esse tipo de tecnologia. A grande questão da tecnologia, da gente ver a tecnologia e o humano, né? É que a gente tem dificuldade de trabalhar com exponencial, e a tecnologia ela é sempre exponencial. Então,
é só a gente pensar em juros compostos e investimentos, né? Você vai falar quanto de dívida você tem, você bota os juros lá, quanto é que dá daqui a 10 anos, a gente não consegue fazer essa conta de cabeça. Então, a gente tem como o ser humano essa questão de lidar com esse movimento exponencial num curto período de tempo. O mundo está entendendo. Muitos até que trabalham com a inteligência artificial não sabem exatamente como o ChatGPT dá aquele tipo de resposta. E, às vezes, eu falo ChatGPT que é um produto, né? Existem vários outros semelhantes. E até que aquela resposta não vá se repetir. Você deveria pensar, se eu faço uma pergunta e ele me dá uma resposta, se eu faço a mesma pergunta, mas ele deveria me dar a mesma resposta. Ele pode dar uma resposta completamente diferente. Claro, tem técnica, tem algoritmos, tem por trás disso tudo. Qual o lado que a gente já vem sendo utilizado há muito tempo, inteligência artificial, é que fica nos bastidores. Então, qualquer programa de proteção que a gente tenha no celular, no nosso computador, no servidor, ele já tem inteligência artificial há muito tempo. Só que ele é transparente para o usuário. O que é bom, porque dialoga com o que você falou. Eu preciso saber tanta coisa para aquilo funcionar? Não, bom, eu não preciso saber. Alguém pensou por mim nesse ponto para fazer funcionar. O que o ChatGPT, essas tecnologias vão trazer, tem muitas dimensões, eu vou pegar uma delas aqui, é você dar a capacidade para a pessoa utilizar aquela ferramenta para o bem e para o mal. É sempre essa linha. Só que não está mais escondido dentro de um produto, que está lá dentro, que usa uma inteligência que te dá um resultado que você não sabe como chegou. Você interage ali com a máquina de uma maneira muito mais simples do que antes eu precisava de um hacker, de um codificador. Então, eu consigo gerar coisas boas e coisas ruins. Como, por exemplo, se eu quiser forjar uma mensagem para você, usando engenharia social, capturando algumas informações sobre você, pedir para o ChatGPT, formata para mim aqui um e-mail para o Rodrigo, que tem essas características baseadas nessas informações e vai ser muito mais crível para você, da mesma maneira que eu também posso fazer pesquisa, me proteger e perguntar. Então, esse jogo de gato e rato, só que é exponencial. E a gente, para poder compreender totalmente, para quem se protege, fica atrás. Para quem ataca, é ótimo, porque a complexidade é o maior inimigo da segurança da informação. Os bancos têm medo ou vê oportunidade com a inteligência artificial? Não, é uma oportunidade enorme, né? Para facilitar a vida das pessoas, né? Tanto em serviço quanto em segurança. É óbvio que ela vai trazer muito mais ameaça, né? O que talvez seja o grande risco é a simplificação do acesso a como fazer um ataque, uma fraude, e isso vai popularizar mais algo que era mais complexo. Mas, por outro lado, ela traz o benefício também de você usar a mesma tecnologia como defesa, né? Vou dar um exemplo prático aqui para você de como isso pode nos ajudar muito. Como o Demetrios colocou, a inteligência artificial é usada já há muito tempo, né? Hoje, e a maioria dos bancos utiliza isso, quando você tem o seu celular na mão, dentro da aplicação, do aplicativo do banco, existe lá uma feature que fica olhando como você segura o seu celular, como você aperta o celular, a pressão que você coloca na tela, a velocidade que você usa, que se você usa a mão direita, a mão esquerda, por quê? Ao ele aprender, ele manda sinais para dentro dos sistemas do banco dizendo o seguinte: realmente é o Rodrigo que está com o celular na mão, facilite a jornada do Rodrigo. Então, essas tecnologias, ao mesmo tempo que elas trazem ameaça, para nós, bancos, elas se tornam uma grande oportunidade de simplificar justamente as jornadas de segurança e trazer mais conforto para a população em geral. Mas, óbvio, a gente sempre olha com o viés de quais os riscos que podem estar se avizinhando. Eu penso logo na biometria, né? Porque todo mundo agora pode ter meu rosto. Então esse é um bom ponto, né? O que os bancos normalmente não contam é como nós fazemos esse processo, né? Todo mundo imaginava assim: nossa, eu pego uma foto do Rodrigo, coloco na frente do celular e ela vai reconhecer essa foto e abrir o celular. Isso não é possível, porque os sistemas, os algoritmos são desenhados também com inteligência artificial para reconhecer que, de fato, ali existe uma pessoa com movimentos, com características, uma tecnologia que nós chamamos de liveness, justamente para evitar que alguém se passe por você. Então, isso só é possível com o avanço da tecnologia. Então, esse é um bom ponto, é uma dúvida frequente. Eu me lembro no passado, até é curioso aqui, parece até engraçado agora, né? Mas na época era bem... Os bancos começaram a implantar a digital para aprovar transações nos caixas eletrônicos, né? Que era um avanço para que as pessoas não precisassem usar a senha ou tivessem mais vulnerável. E a primeira pergunta que chegou é: vão cortar meu dedo na rua para usar para fazer um saque no caixa eletrônico?
E aí, eu lembro até que nas conversas nos bancos... O silicone do ponto de Isso, trabalho. Vai ter lá, vão usar um silicone e tal. Mas a tecnologia, ela lê se é um tecido vivo, se tem circulação sanguínea e tal. E aí a brincadeira que a gente faz é assim, alguém chegou e falou, legal, isso aí funciona? O pessoal, não, funciona. Então quem é que vai cortar o dedo aqui para a gente provar? Com a foto foi mais fácil, não foi necessário. Importante avisar o bandido também, né? Então, e aí a gente teve que avisar o bandido, né? Falando, não corte o dedo de ninguém porque não vai funcionar. Olha só, e esse tema da inteligência artificial também, já quero até deixar o aviso aqui, vai ter um episódio dedicado só a ele, porque vale bastante. Eu queria a gente partir para um... O tempo vai passando tão rápido, e vocês trazem assuntos, eu tô fascinado de verdade mesmo, porque você está contando essa história aí dos movimentos e tal, já tô pensando naquele aplicativo, me olhando agora, o que eu estou fazendo e tal, eu não sabia disso, é demais, assim, vai surgindo cada informação, cada coisa que é bacana, e aí o tempo vai passando. Mas vamos lá, eu queria partir... meio que já a gente vai dirigindo para o final, mas assim, partir para olhar para aqueles... A gente falou bastante do 5 até o 10, né? O que falta chegar, né? O temor. E acho que queria levar do 1 até o 5. Então, levar com a Adriana a questão da área dela especificamente. O que vocês conseguiram fazer para aumentar a desburocratização? A gente tem até um dado aqui. O Brasil, conhecido por ser um país muito burocrático. Um levantamento feito neste ano colocou o Brasil no topo de um ranking de tempo gasto com papelada, à frente de países como a Venezuela, veja só. E o próprio Banco Mundial, em 2021, disse no relatório que a burocracia trava o avanço de empresas no Brasil. Ele nem precisava dizer, a gente já sabe disso. Mas se precisar de um crédito, a gente bota o Banco Mundial, para não ficar só no nosso sentimento. Você acha que o avanço tecnológico até agora, principalmente na área de vocês, financiamento de veículos, isso ajuda a destravar o mercado, o processo? Tem evolução? De que forma vocês conseguiram? Eu não tenho dúvidas disso, né? E esse é um valor muito importante para a Tecnobank. É nisso que a gente acredita, desburocratizar e romper ali barreiras para poder melhorar todos os processos. O nosso próprio core, né, o core da Tecnobank, que é o registro de contratos de financiamento de veículos, é um case disso. A gente tinha um processo que demorava ali cerca de 4 dias para ser feito, até que fosse feito ali o registro desse contrato junto ao Detran. Com a entrada da Tecnobank, com toda a automatização desse processo, hoje a gente faz em horas, em alguns estados, em minutos em outros estados. Então, não tenho dúvidas de o quanto a tecnologia pode ajudar nisso. Mas é óbvio, a tecnologia com segurança, que é um dos pilares super importantes lá para a gente não abre mão disso. Como nosso presidente mesmo falou, né, a gente tem a 27701, a 27001 e realmente a gente vive isso todos os dias. Então, a gente acredita muito na desburocratização, mas com segurança. E eu acho que, para além, né, do nosso caso da Tecnobank, essa desburocratização faz com que, como aconteceu no nosso caso, a gente diminua o tempo de processo ali de dias, de horas para minutos, a gente rompe aquela barreira física. Muitos processos que eu teria que ir até determinados locais para fazer, eu posso fazer da minha casa, expandir para locais que não eram possíveis chegar, produtos ou serviços. Uma coisa que eu gosto bastante também quando a gente traz a tecnologia para dentro dos processos é a transparência, porque não há dúvidas que os processos, quando tem a tecnologia envolvida, ele tem mais segurança, ele tem mais transparência, a gente consegue ter o log. Não existe isso, não sei o que aconteceu, se não souber porque não quer, porque a gente sabe de ponta a ponta como aconteceu um processo. A gente traz ali também, né, mais investidor e mais pessoas interessadas naquele produto e serviço, porque é um produto e serviço de fácil trânsito, fácil comercialização. Então, eu acho que contribui, sim, demais a desburocratização para questões econômicas, para as questões do dia a dia. Mas, é lógico, qualquer desburocratização com segurança. Então, eu percebo aí na conversa de vocês, é unânime isso, né? A gente fala em tecnologia, e quando fala de tecnologia na internet, hoje ela só existe e funciona se for com segurança, porque sem segurança ela vira algo de prejuízo, vira algo ineficaz, sei lá qual é o termo. Como é que a gente conseguiu chegar nesse nível aí de conseguir essa desburocratização de fato? O que você acha que levou a isso? Todos esses processos? Como é que a gente chegou e atingiu esse nível de ter uma desburocratização com segurança? O que foi isso? Foi então, a maturidade da tecnologia, mas como eu tinha colocado lá no começo, eu acho que a maturidade dos processos e das pessoas também, porque a tecnologia por tecnologia não faz nada, né? Então, é preciso você ter os processos muito bem mapeados, as pessoas treinadas para aquele processo, ter o entendimento daquele fluxo como um todo.
E um ponto que eu acho bem importante que a gente fala também, eu acho que tem toda essa questão da regulamentação e tudo mais, mas no nosso caso a gente foi muito mais além disso. Embora a gente exerça uma atividade regulada e que essa questão da proteção de dados já está intrínseca ali na lei, a gente sempre foi além disso. Então, a gente usa toda essa questão da tecnologia e da segurança como uma oportunidade para fazer um produto disruptivo, que tenha privacidade como default e que não traga toda essa dificuldade, como a gente comentou, né? A segurança por default, que já traz um diferencial no nosso produto. Então, a gente consegue também, com tudo isso, romper barreiras, porque eu consigo fazer parcerias e atender clientes que usam esse protocolo de segurança, ou até mesmo fora do Brasil, que é o caso da GDPR, né? Então, eu acho que esse conjunto de pessoas, processos, tecnologia, sempre voltado para uma experiência boa e uma segurança, é que fez com que a gente conseguisse desburocratizar, e eu acredito que seja a fórmula de sucesso para vários processos de desburocratização. Você traz uma tranquilidade na sua fala, que você coloca sempre pessoas, né, e que é o temor de todo mundo nessa questão da inteligência artificial, da eliminação das pessoas. A gente acaba ouvindo de você que você tem essas conquistas porque você tem envolvimento de pessoas. Demétrio, conta para mim, na auditoria de grandes empresas, aí, tudo que a gente já tem aqui, o que a gente já conquistou, esses algoritmos, essas histórias todas, já há uma evolução? É possível eliminar erros humanos? Como é que você enxerga isso? Toda a história que a gente tem de tecnologia, a gente nunca elimina, né, o erro humano. De alguma maneira, há uma interação do ser humano. Elimina o erro humano se não houver humanos interagindo, e nós não esperamos isso nunca, né? Mas se você tem, em algum momento, o ser humano criando uma senha inicial, interagindo com o sistema, você vai ter algum erro. E aí, como o Volpini falou, vai ser aquele momento em que uma pessoa maliciosa, o vigarista, né, que falava antigamente, ele vai tentar te ludibriar para você fazer alguma atividade que está fora daquele padrão, né? Então, não tem como eliminar, é uma corrida infinita, né? Até essa pergunta que você fez, né? E aí, né? Onde é que a gente vai chegar? Como é que a gente melhora essa segurança? É um processo que tem começo e meio e não tem fim. Então, a gente está falando de inteligência artificial hoje. Daqui a um tempo a gente vai falar de inteligência artificial conectada com computação quântica. Aí isso vai exponenciar ainda muito mais. E a gente fala, e como é que está o ser humano nesse processo? Em algum lugar ele vai estar interagindo, ele vai estar usando o celular, alguém vai ligar e vai pedir, não, clica aqui, coloca tal. Sempre vai ter uma maneira a mais. Quando foi lançado o token, né, físico, quando a gente tinha, né, do banco, você digita a posição número 10. Né, parece que tem, né, séculos. Né? Falou, pronto, não vai ter mais nenhum tipo de ataque relacionado à sua conta. E aí alguém ligava, me dá a sua posição número 10 e tal, a pessoa dava. Né? Até tem uma anedota no mercado que diz que uma pessoa forneceu todos os números. Aí perguntou assim, por que você forneceu todos? Pô, achei que era mais seguro, né? Se eu der um só, né? Então, você tem sempre a questão da pessoa que está ali, não entendeu como é que está por trás. Então, eu concordo, o fator humano é fundamental, vai estar sempre o papel do ser humano ali, que pode cometer um erro. Eu queria fazer só um gancho do que você falou antes, que eu acho super importante, é que sim, a gente precisa tornar papel de quem trabalha com segurança da informação, tornar a vida do consumidor, do usuário, muito simples. Existem tecnologias hoje para isso. Por exemplo, senha, sabidamente, enquanto tiver senha, vai ter insegurança, porque se a senha é pequena, eu descubro rápido, se ela é muito grande, eu vou esquecer, vou anotar em algum lugar, se forem muitas senhas, eu replico em tudo quanto é lugar, se um site é invadido, usa no outro. Então, assim, a gente pode aqui falar de muitas maneiras. Então, já tem tecnologias novas, estão sendo implementadas, que vão facilitar você não ter que ficar, né, lembrando de senhas, mas isso é um ponto, né? Outros vão surgindo. E que a gente continue debatendo esse assunto para esse letramento, né, relacionado Sim. à segurança da informação. Como que a gente chegou até o 5 nessa evolução? Vamos fazer do 5 algo bom, não é? Nesse CBN Tecnologia Segura, eu comecei perguntando do nível de segurança da internet no Brasil. E vocês foram unânimes numa votação de 0 a 10 de 5. Estamos no meio do caminho, a gente tem um espaço a percorrer para que ela seja totalmente segura. Mas também eu quero trazer aqui agora, né, para você, Volpini, saber, nesse 5 já é uma grande evolução, né? A gente tem, você até citou sobre isso, mas eu queria fazer um fecho, assim, quais são as nossas conquistas, o que a gente tem de bom? Bom, hoje nós temos uma sociedade conectada, né? Se você pensasse aqui, eu gosto de fazer alguns parâmetros simples, né? Quando a gente pensa no risco da internet, eu tento fazer uma relação direta com o que acontece no nosso dia a dia. Se eu pegar
qualquer um aqui nessa sala e pedir para ele, olha, você pega um local movimentado, vou usar aqui, centro de São Paulo, aqui, a rua 25 de Março, e você colocar a carteira no bolso de trás e descer a rua 25 de Março, a probabilidade de você chegar com a carteira no final da rua não é alta, né? Mas o que é andar com a carteira no bolso de trás na internet? Talvez esse é o grande ponto que a gente ainda não sabe, né? E por que não sabe? Porque tudo muda muito rápido, né? Mas quando a gente olha para o Brasil, se eu pensasse, vamos pegar aqui entre nós, o Brasil há 5, 6 anos atrás, quantas pessoas portavam um celular, estavam conectadas, conversando abertamente pelos aplicativos de mensagem, acessando notícia muito rapidamente, e estando conectadas para fazer o seu imposto de renda, utilizar o seu banco, acessar o governo, serviços do governo. Então, nós avançamos muito rapidamente no uso da internet no Brasil, o que é ótimo. Isso que nos leva para um 5. Né? E por que isso foi possível? Porque as estradas realmente foram bem desenvolvidas, né? Inspiradas em exemplos bem-sucedidos em vários países, outros bons desenvolvimentos. O Brasil, embora seja um bom formador de ataques, né, é um bom formador de equipes de tecnologia e de segurança. Então, esse avanço foi substancial. Talvez nos falte agora a capacidade de entender quais são os becos escuros da internet, o que é andar com a carteira no bolso de trás e como nós podemos conviver com essa tecnologia, evitando os problemas e aproveitando só o que nós temos de oportunidade. Não é tarefa fácil, por isso que eu gostei da frase do Demétrio, que a gente começa, mas não tem fim, né? Todo dia a gente descobre que tem um problema novo. A internet não é diferente. A gente tratou muito fake news durante durante o ano passado, então esse foi um dos grandes problemas. E as pessoas tiveram que aprender a conviver em como confirmar uma informação, como confirmar uma notícia e o que ela deve ou não considerar e acreditar. Então, eu acredito que essa evolução vai passar por nossa capacidade aqui de interagir mais com essa tecnologia. E a tecnologia, per si, ela não resolve esse problema. Ela vai estar disponível, né? É um ambiente com muita informação e muita velocidade. Saber filtrar, saber se relacionar, interagir e aproveitar dela vai exigir de nós uma evolução que talvez não seja tão rápida quanto foi a nossa adoção da tecnologia. Vou te dar eu tenho um dado que para mim é super impressionante. A pandemia mudou a forma com que todos nós interagimos com bancos, né? E nós acompanhamos vários números lá, porque os bancos provêm menos agências, não porque a gente quer, mas porque a população também não quer ir até a agência. Para você ter uma ideia, assim, que nos preocupou, assim, até nos surpreendeu, cresce 30% o número de transações no sistema financeiro ano contra ano de 2021 para 2022. Tá? Dessas transações, mais ou menos 66%, 70% delas são feitas em canais digitais. Quando eu olho para essas transações, de cada 10, 8 são feitas com o celular. Isso é um avanço para a população enorme, porque é um serviço que você não precisa se deslocar, não precisa fazer nada. Então, por isso que eu consigo enxergar um 5, mas com uma possibilidade muito grande de nós todos construirmos, e esse programa vem bem nessa linha, construirmos uma evolução importante de um 5 ao 10. Perguntei bastante. Vocês têm alguma pergunta para fazer? E aí é um privilégio de ter público aqui junto com a gente. Se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, é a hora. Eu fiz bastante pergunta aqui. O que vocês querem saber? Alguém? Sem timidez. Obrigado. Eu acho que a Lei Geral de Proteção de Dados foi uma mudança estrutural nessa questão. Eu queria saber o que a Tecnobank está fazendo para estar à frente da Lei Geral de Proteção de Dados, dando toda a segurança nesse processo, e saber, tanto da Febraban como da Ernst Young, a importância das empresas negociarem com outras empresas que seguem à risca a Lei Geral de Proteção de Dados. Adolfo Saxida, ex-secretário de Política Econômica, ex-ministro de Minas e Energia, a sua pergunta. Bom, hoje a Tecnobank é a única no setor que tem a ISO 27701, que é a ISO de proteção de dados. Então, além da ISO, né, que já certifica ali que a gente tem as melhores práticas, a gente vive isso no dia a dia.
Como eu comentei aqui anteriormente, né, a gente vive isso desde da concepção do nosso produto, pensando ali na privacidade como design, a gente vive isso no dia a dia, no armazenamento dos dados, no atendimento ao titular, a gente tem canal de atendimento ao titular, então isso não é uma questão secundária para a gente, né? É o nosso dia a dia e ela vem ali à frente de tudo. Tanto a proteção de dados como a segurança como um todo, que também a gente tem a ISO 27001, que agora, inclusive, a gente fez a migração para a última versão dela, que é a 2022. Demétrio. Eu vou a segunda parte da pergunta, das empresas transacionarem com outros que respeitam, né, e seguem a Lei Geral de Proteção de Dados. O fundamental de se perceber, né, uma das essências da lei, que você, toda vez que gere alguma informação, processa aquela informação, mesmo que você utilize um terceiro, você é solidário com relação ao que for ocorrer. Então, em muitos momentos as pessoas falam, mas essa informação está sendo gravada na nuvem de empresa XYZ. Se algo acontecer, o meu contrato prevê que a responsabilidade é dessa empresa. Pela GDPR né, da Europa, que é a nossa, né, que é a LGPD aqui do Brasil, a essência da legislação é que é uma responsabilidade solidária. Então, a partir do momento que você vai compartilhar dados, né, utilizar dados, processar dados com um terceiro, você está assumindo o mesmo nível de risco. Aí, obviamente, por gestão, né, também a gente fala muito de gestão de riscos de terceiros, o teu ambiente, teu ecossistema de empresas com o qual você transaciona, você vai buscar aqueles que têm uma governança adequada, e nesse caso atende uma legislação, né? Não é algo desejável. É bacana, você tem um selo, não é um selo que poderia dar algum tipo de maior conforto ou de qualidade. É uma obrigação muito séria, não só, de novo, uma questão pecuniária, de multas, mas também com relação à reputação das empresas no mercado. Você não transacionaria mais, não trabalharia, por exemplo, vou pegar aqui o banco, né, que a gente está falando muito de banco, com um banco que, notadamente, não respeita as suas informações. Pior ainda se esse banco disser, não, mas quem fazia isso não era a gente, era uma empresa que eu contratava. Falou assim, então você tem menos zelo ainda pelas minhas informações do que eu imaginava. Né? Começa a dar conflito, né? Não se falam, né? São idiomas diferentes, né? E não pode. A essência da lei não permite isso. Claro. Volpone, você quer complementar com alguma coisa? Não, eu acho a pergunta ótima. Tá? Acho que Volpini. É isso. Acho a pergunta ótima porque o padrão de segurança ajuda para que o ecossistema se proteja como um todo. Hoje as empresas são conectadas, né? A maioria das empresas dependem de serviços, de parceiros, fornecedores. Então, as informações fluem nesse ecossistema. Se você trabalha com empresas que não têm este padrão, ou que não têm este cuidado ou essa atenção, você está em risco, seu cliente está em risco, seu negócio está em risco. Então, dado esse ecossistema, essa expansão, e isso vale para o sistema financeiro, mas vale para qualquer empresa. Por isso que eu acho que a pergunta é ótima e é super pertinente aqui, porque à medida que nós passemos a adotar e também a cobrar entre nós que esses padrões estejam lá implementados, eu não tenho dúvida que a maturidade geral sobe, né? Dado que todos nós estamos interconectados. Então, é muito, muito pertinente. Eu acho que se esse é um padrão adotado no mercado brasileiro, rapidamente o Brasil cresce como não só na questão da proteção de dados, como em cibersegurança como um todo. Posso pegar aqui um ponto? Vou pegar o viés também de governo e fazer um paralelo com o que acontece nos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos definem algum tipo de legislação, seja muito técnica, por exemplo, se você vai ter um determinado protocolo de criptografia, para que os dados não passem lá de forma desprotegidos, ou quando você vai definir uma nova forma de como lidar com a computação quântica, e por aí vai. Os Estados Unidos usam o poder do governo de contratação para que empresas que se adequem a uma legislação, a uma determinada lei, possam transacionar com o governo. Então, é um caminho também que o Brasil adota e pode adotar cada vez mais. Usar o poder de compra do governo para que somente empresas que tenham esse tipo de responsabilidade, não só na primeira camada, ou seja, não só naquela empresa que está sendo contratada, mas também no ecossistema que aquela empresa utiliza para poder prover o serviço. E aí você traz uma responsabilidade em cadeia, porque o governo tem um poder de compra muito grande, à semelhança do que acontece nos Estados Unidos. Mesmo porque esses padrões evoluem continuamente, né? Então, essa é uma boa estratégia, né? A gente percebe que alguns órgãos de controle têm essa tendência, como o Banco Central, por exemplo, CVM, etc.,
mas o mercado como um todo poderia adotar exatamente essa mesma, e o governo poderia ser uma boa. Puxa a barra para cima. E quando você está interligado com uma empresa que tem um risco maior, você assumir um risco maior também. O seu risco ele é maior, né? Você não consegue fugir disso. Então é uma escolha. Mais alguma questão para a gente fechar ou vocês estão bem? Ah lá, tem uma lá no fundão. Lá. Meu nome é Alex Henry, sou educador, né? E a minha pergunta ela está ligada ainda à questão de segurança. É mais sobre como o Brasil tem investido nos últimos anos, né, para criar talvez tecnologias próprias, para talvez não comprar tecnologia de outros países. No ano passado eu fiquei perplexo com uma notícia de que um jovem, né, era um técnico de informática, invadiu a conta do Neymar e acho que tinha desviado mais de R$200 mil, né? E era um jovem super comum e, inclusive, na entrevista eles batiam muito nessa tecla, como, né? E as pessoas não se atentaram a ele e ele ficou o tempo inteiro lá no quarto dele desenvolvendo um método para isso, né? E eu sei que nos países talvez mais avançados que o Brasil, eles fazem programas para que jovens que tenham o mínimo dessa inteligência se apresentem para que os desafiem, né? E consigam comprovar como eles conseguem tanto invadir como blindar. A minha pergunta é mais ou menos nesse sentido. Como o Brasil hoje, num sistema inteiro, tem trabalhado para tanto criar sistemas próprios de proteção ou então avançar nesse nível, assim? Quem pode falar? Vai lá. Tem dois pontos ali que Sim. são conectados, né? Primeiro, assim, como é que o Brasil ele se desenvolve e cria, né, proteção própria, em vez de ficar importando? E tem a ver, eu lembro disso. Agora você vai pensar em grandes empresas de tecnologia ou de segurança da informação e tal. Sempre vem uma empresa. Você enxerga o headquarter dela em outro país, né? E não está aqui no Brasil. E geralmente é um grupo muito grande. E aí realmente é pertinente isso. Até que ponto também a nossa segurança, né, interna ela está protegida? Sabemos que tem muitas regulações, tem tudo mais. E a outra é isso, a valorização do Brasil da sua própria capacidade de criação de segurança. A pergunta é ótima, né? Seria quase, minha visão, tá? Mas é quase impossível você tornar um país uma ilha de tecnologia em que você tenha controle sobre tudo que tem de segurança. Até porque o fato de você ter desenvolvido, não ter mostrado para alguém como você fez, não quer dizer que alguém possa invadir, possa descobrir uma forma. Então, por si só, não seria uma maneira de proteção garantida. E apesar de você ver discussões, né, de telecomunicações, os Estados Unidos não utilizam equipamentos de telecomunicações que são da China, a China também não vai utilizar dos Estados Unidos como maneira de preservar a sua segurança. Qualquer empresa hoje utiliza algum tipo de software que foi desenvolvido por uma outra empresa ou um software que foi desenvolvido de forma livre e aberta que está na internet, que você nem sabe quem desenvolveu, que pode ter sido um brasileiro, pode ter sido um americano, um canadense, um indiano. Então, isso é fato da proliferação mesmo, não vejo como voltar atrás e fechar. O que eu vejo, que aí está na tua pergunta, é sim, como educador, né, pensar no desenvolvimento desses profissionais, nos investimentos cada vez maiores em tecnologia no aprendizado. Abro até aqui parênteses de mais mulheres na tecnologia, inclusive há vários programas. Hoje você fala em segurança da informação, globalmente 25% dos profissionais de segurança são mulheres. Se a gente pensar que o mundo é formado por 50%, 51% de mulheres, aí muitos cérebros hoje que não estão na área de tecnologia, que a gente poderia discutir por quê, né? A gente iria longe nessa conversa. Mas um dado bacana para a gente ter aqui em mente, que o Brasil conduz o maior exercício de defesa cibernética do hemisfério sul. Isso é coordenado pelo Exército Brasileiro e participam empresas no setor privado da nossa infraestrutura crítica. Então, muita coisa vem sendo feita, só que é uma corrida sem fim, né? O que a gente fez hoje, a gente bate, né, parabéns, mas amanhã vem um garoto de dentro de um quarto que desenvolve algum código, descobre alguma coisa, alguém fala assim, caramba, de onde que ele tirou isso? Então, é uma corrida sem fim, mas o Brasil está fazendo o seu dever de casa, há muito que ser feito, mas a gente está, pelo menos, apontando o barco na direção correta. Posso acrescentar um ponto aqui? Claro. Talvez uma das maiores carências que nós temos no Brasil hoje são de profissionais voltados para a segurança. Então, assim, quando a gente passa a avaliar no ecossistema brasileiro os cursos de formação de profissionais de segurança, praticamente não existem, né?
E num país com a dimensão do Brasil, com a população que nós temos e com a necessidade que nós temos do desenvolvimento, até para baratear o custo do acesso. Então, isso é uma parte fundamental que ainda não é bem assistida, né? Nós fizemos uma iniciativa de levar até a universidade professores que tenham conhecedores, né? Pessoas com um notório saber para começar a ministrar aula, né? Nas universidades, porque formando pessoas nas universidades nós conseguimos atrair mais gente para trabalhar do lado bom da força, né? Para fazer segurança. A demanda reprimida que existe isso no Brasil é enorme. Então, assim, é algo que de fato requer nossa atenção, tanto na educação formal quanto na geração de oportunidade de desenvolvimento para as pessoas. E essas oportunidades vão gerar não só a questão da segurança, mas também desenvolvimento. Você pegar um exemplo de Israel, por exemplo, que por natureza precisa investir muito em segurança, o ecossistema de startups israelenses que vendem segurança para o resto do mundo é um negócio incrível. E o que gera de economia, o que gera de oportunidade também é incrível. Então existe aqui, de um lado, o risco, oportunidade. Talvez nós estejamos aí explorando pouco isso. Obrigado aí pela sua pergunta, viu? E olha, traz aqui uma pauta interessantíssima, uma pauta e uma resposta também para tanta gente, né? E eu falo na minha área, por exemplo, nesse mundo da comunicação com tanta transformação, todo dia vem sempre alguém perguntar, né? O que fazer, né? Onde está a oportunidade? A gente vê que o meio da comunicação ele passa por uma transformação gigantesca e essa transformação leva com que as pessoas não criem identidade, não saibam o que fazer, né, nessa área. E aqui ele traz uma oportunidade gigante, né? Uma resposta para tanta gente que está aí, porque a comunicação ela é tão ampla, para tanta gente que está aí sem destino ou procurando um caminho, tem uma oportunidade enorme que é trabalhar, investir nessa área, no conhecimento e na produção de tecnologia, de segurança da tecnologia, que, como nós vimos aqui nessa discussão hoje, é um caminho que não tem fim, ou seja, a oportunidade sempre vai existir, talvez cada vez mais à medida que a tecnologia avance. Se estudar em cibersegurança, com certeza a posição vai ter no mercado de trabalho, porque a necessidade é grande, o mercado ainda requer muitos profissionais, então é uma ótima oportunidade, sim. Com essa dica, a gente encerra esse episódio. Eu queria agradecer aos nossos convidados, a Adriana Saluceste, diretora de tecnologia e DPO da Tecnobank, o Demétrio Carrion, que é sócio-líder de Cybersecurity da Ernst Young, e o Adriano Volpini, diretor setorial do Comitê de Segurança Cibernética e do Comitê de Prevenção a Fraudes da FEBRABAN. Agradecer a todos vocês, agradecer a vocês que estiveram aqui nesse episódio com a gente presencial. Espero que tenha sido bom. Eu estou super feliz e empolgado. Espero que essa empolgação ela seja propagada e entre na mente das pessoas que estão com a oportunidade de compartilhar com a gente, de adquirir esse conhecimento, de poder ouvir essas discussões sobre esse tema tão importante, tão momentâneo e com muita perspectiva ainda para todo mundo. Teremos episódios para discutir especificamente Lei Geral de Proteção de Dados, teremos episódios para discutir inteligência artificial, antivírus, o papel de cada um de nós, né, também na evolução, na construção de uma tecnologia segura, é responsabilidade de cada um de nós. Então são vários subtemas, como eu disse, para traçar aí o panorama da segurança tecnológica no Brasil. O CBN Tecnologia Segura tem roteiro e produção de Leopoldo Rosa. E na semana que vem a gente volta com um novo episódio. Até lá!